Toda época de eleição é a mesma coisa. Na mídia, ouvimos falar de pesquisas eleitorais, mas dificilmente já participamos de uma. Agora vamos ver como são preparadas as pesquisas eleitorais. Imagine que este ano ocorrem as eleições municipais em Cidadópolis. E uma editora de jornal decide encomendar uma pesquisa de intenção de voto para apresentar em uma publicação as chances de cada candidato vencer a eleição para prefeito. A pesquisa eleitoral não ocorre como o censo, em que toda a população é entrevistada. Para essa pesquisa, é selecionado apenas um grupo de pessoas para representar toda a população. A escolha de representantes da população é feita com base nos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e pela Justiça Eleitoral. Por meio desses dados, a agência que vai realizar a pesquisa determina um número de pessoas que se encaixem em categorias que representem toda a população. A seleção dos entrevistados acontece em duas etapas. Na primeira, são sorteados setores censitários, em que as entrevistas para a pesquisa ocorrerão. Esses setores são unidades territoriais para fins de levantamento de dados. Podemos dividir Cidadópolis em várias áreas para que seja possível levantar dados sobre cada parte da cidade. Na segunda etapa, são determinadas as categorias que serão consideradas para a realização da pesquisa. E assim, os entrevistados são selecionados por meio dessas características e de acordo com o setor censitário. A agência optou por levar em conta a categoria de gênero na pesquisa para prefeito de Cidadópolis. Como a população da cidade é composta por 58% de mulheres e 48% de homens, e não serão entrevistados todos os moradores, então 58% das pessoas entrevistadas deverão ser mulheres, enquanto 42% deverão ser homens. Após esse primeiro levantamento de dados, antes de definir quantas pessoas serão entrevistadas, a agência deve levar em conta a margem de erro e o tamanho do município. A margem de erro é o máximo de erro que o resultado apresentado pela agência pode ter. Vamos supor que um dos candidatos a prefeito de Cidadópolis apareça com 34% das intenções de voto, com a margem de erro de 4 pontos percentuais. Levando em consideração a margem de erro, o candidato terá 4 pontos percentuais para mais ou para menos do que foi apresentado. Toda a margem de erro deve ser acompanhada do nível de confiança, que é o número de vezes que a pesquisa pode ser repetida, e o resultado será sempre um valor próximo. No caso do exemplo anterior, se repetir a pesquisa no mesmo setor, ela deverá apresentar o mesmo resultado em 95% das vezes em que for realizada. 95% é o percentual padrão do nível de confiança. Em Cidadópolis, existem 477 mil habitantes. Como a agência determinou uma margem de erro de 4 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%, devem ser entrevistadas 602 pessoas dos setores selecionados. Por isso, muitas vezes não somos entrevistados. A pesquisa eleitoral seleciona uma parte da população para representar a intenção de voto de todos.